Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Car Baby. No vídeo de hoje quero ensinar vocês a confeccionar um molde base de blusa, tá? No tamanho 6 meses. Eu vou ensinar vocês a como fazer a própria modelagem, tirando as medidas da criança, tá? E vou mostrar direitinho aqui tudo para vocês como é que a gente vai fazer a nossa modelagem. No próximo vídeo estarei fazendo a modelagem da manga, então fiquem por aqui, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo uma tabela de medidas padrão infantil, que vai do RN ao 14 anos. Eu tenho ela aqui apenas em PDF no meu outro celular, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí direitinho. Vou tentar aproximar, bem direitinho, tá aqui. Acabei que não imprimi. Eu desenvolvi ela aqui, com pesquisas na internet, vi tudo direitinho. E vou deixar tudo discriminado aqui, ó, do tamanho RN ao 14 anos, tudo certinho. Essa tabela de medidas é composta de 2 páginas, tá? A primeira página são só as medidas. A segunda é um complemento, o finalzinho, dessas medidas. E eu tô deixando aqui uma ilustração, simplificada de como vocês vão tirar a medida das crianças aqui, tá? Tá bem direitinho, botei bem certinho, bem direitinho aqui. Eu tirei da internet essa imagem e aí eu coloquei aqui. Tudo está nas numerações, eu coloquei tudo conforme está descrito aqui na tabela de medidas. Se você tiver interesse, só fazer o download aí que vai estar linkado na descrição do vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo que sair novo por aqui. Comenta, compartilha, me ajuda no crescimento aí do vídeo para que eu consiga trazer mais conteúdos de modelagem, roupa infantil, tá bom? Bolsas, necessaire, acessórios, essas coisas assim. E eu peço a ajuda de vocês. Se inscreve, compartilha com seus amigos, traga mais amigos aqui para aprender conosco a modelagem base de blusa. Eu estarei fazendo no tamanho 6 meses, que é um tamanho que vai dar para mostrar aqui para vocês direitinho, tá? Os materiais que a gente vai precisar. Eu estou utilizando folha de papel ofício, tá? Se você tiver aquele papel pardo ou semi-craft, papel craft ou semi-craft, pode utilizar. Eu até tenho aqui no meu ateliê, mas como eu utilizo mais para tirar medidas de adulto, que demanda mais quantidade de papel, então para molde de infantil eu uso folha de papel ofício mesmo, tá? Eu vou estar utilizando o piloto, tá? Porque vai ser melhor para vocês visualizarem no vídeo. Vocês podem estar utilizando régua ou a sua fita métrica, Ou então, seria bom você estar utilizando esse esquadro aqui. Ele é muito bom, ele é excepcional por conta desse cantinho aqui. Que aí a gente vai conseguir fazer todos os ajustes do papel, se caso necessário for. Se você estiver utilizando retalho de papel, aí você sempre tem que acertar os cantinhos da medida do seu papel. Eu também estaria utilizando as medidas aqui, ó, da minha base de corte, tá? Eu alinhei meu papel aqui certinho. E cada quadradinho desse aqui corresponde a 1 centímetro. Então vai ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar por causa dessa tábua aqui. Se você não tiver, utiliza a sua régua normal. Então, vamos lá para confeccionar o nosso molde. A primeira coisa que a gente vai precisar é da medida correspondente ao tamanho que vocês vão fazer, tá? A primeira medida vai ser a circunferência do busto ou do tórax, Porque como é criança, ainda não tem busto, Então a gente coloca tórax. Eu coloquei busto e tórax, os dois, porque eu tô acostumada com busto. A circunferência da cintura e a circunferência do quadril. Essas 3 partes aqui, a gente vai precisar dividir em 4. Por quê? O nosso corpo é composto por 2 partes, Frente e costas. A parte da frente, ela corresponde ao lado direito e o lado esquerdo, Tanto faz. E a parte das costas também, lado direito e lado esquerdo. A gente vai precisar de apenas 1/4 dessa medida do nossa circunferência total do corpo. Então, por exemplo, a gente vai precisar da medida do lado direito do nosso corpo, da parte da frente.
né? Então, é 1/4. O que a gente vai precisar? Na parte do busto. No tamanho 6 meses, a circunferência do busto é 46 centímetros. Para a gente tirar a quarta parte, a gente divide por 4, tá? Ficou 11,5, aqui meu não deu muito espaço. E a gente precisa acrescentar a margem de vestibilidade, tá? Porque a gente não pode confeccionar uma modelagem de roupa infantil sem margem de vestibilidade. A roupa não pode ficar muito garrada no corpo, muito grudadinha, muito certinha no corpo, porque criança às vezes utiliza 2 roupas, 3 roupas ao mesmo tempo. Usa o body, usa macacão, usa conjunto pagão, entendeu? Então é sempre bom a gente adicionar margem de vestibilidade de acordo com a roupa que a gente estará utilizando. Como eu estarei fazendo um molde base de blusa normal, então eu só vou acrescentar 1,5, tá? Centímetro. Aí 46 dividido por 4 dá 11,5, mais 1,5 de margem de vestibilidade fica 13 centímetros, tá? Essa medida de 1,5 aqui, ela só funciona até a modelagem tamanho 8 anos, tá? A partir disso, você já acrescenta 2, 3 centímetros, porque a criança já é maior, né? E se caso você estiver fazendo, por exemplo, um molde base de blusa para fazer um casaco, você sabe que um casaco ele fica em cima de roupas por baixo, né? Blusa, um outro casaquinho mais fino, dependente do local onde você mora. Se é um lugar muito frio, você costuma utilizar uma blusa, um casaquinho fino e mais o casaco mais grosso. Se você estiver utilizando para fazer, por exemplo, como é que é o nome? Um casaquinho de pijama fininho, né? Com uma malhazinha fina, você pode adicionar essa mesma margenzinha aqui que não tem problema. Mas se estiver fazendo um casaco que seja aquele casaco de moletom ou então um casaco jeans, né? Uma jaqueta, então você adiciona um pouquinho mais de margem de vestibilidade conforme a necessidade da roupa. Então, o busto já falei. A parte da cintura, a circunferência, é a mesma coisa. No tamanho 6 meses é 43 centímetros, dividido por 4 dá 10,75. Mas aí a gente não utiliza margem muito quebrada assim, a gente arredonda. Então, como faltava apenas 0,25 centímetros para formar 11, eu arredondei diretamente para o 11. E aí, nessa medida de 11 centímetros, eu acrescentei a minha margem de vestibilidade de 1,5. Ficou 12 centímetros e meio a minha circunferência de cintura. A mesma coisa quadril. O quadril e o busto tem a mesma medida, porque uma criança de 6 meses ela não tem seio, entendeu? Até mais ou menos os 8 anos a criança não tem seio, né? Então, basicamente, a medida do busto e do quadril deve ser a mesma. Talvez a criança tenha uma medida completamente diferente dela, seja um pouquinho mais cheinha em cima e mais magrinha embaixo, ou então mais magrinha em cima e mais cheinha embaixo, entendeu? Essas medidas aqui da tabela padrão é uma base, tá, gente? É recomendável, se você estiver fazendo para um cliente aí no seu ateliê, que você peça para a mamãe ou para o papai trazer a criança até você, e aí você vai tirar as medidas da criança e vai ver qual o tamanho que a medida que você tirou nela vai se adequar ao tamanho, à circunferência da criança, a medida da criança. Por exemplo, uma criança de 2 anos, é completamente diferente hoje em dia. Uma criança de 2 anos, às vezes, veste 1 ano, veste 3, 4 anos, até 5 anos, 6, entendeu? Depende do biotipo da criança, tá? Agora eu vou falar aqui da parte do degolo. O que é o degolo? É a nossa cava, entendeu? Cava não, perdão. É a partezinha do pescoço, né? Por onde passa a cabeça. Eu esqueci o nome, tá? Se eu me lembrar, eu deixo aqui na tela que eu esqueci. Então, eu tenho aqui a parte do degolo da frente, tá? Que é a parte da parte onde vai passar a nossa cabecinha, a cabeça da criança. Aqui no tamanho 6 meses, o degolo da frente é 3,5. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente vai botar aqui no papel, tá? 3,5. O degolo das costas é apenas a descida, tá? É a descida. Eu vou mostrar direitinho qual a diferença dos dois. O ombro total para criança de 6 meses é 6,5, tá? Que para a gente tirar essa medida, a gente coloca a nossa fita métrica ali no final do pescoço e desce até o ossinho que faz a junção do tronco com o braço, tá? Aí é assim que tira o ombro total. Aí a gente vai precisar da altura de cintura.
A altura de cintura para criança de 6 meses é 18. A altura de quadril é 16, tá? E a altura de cava é 11 centímetros. Para a gente traçar o retângulo inicial, a gente vai precisar somar a altura de cintura mais a altura de quadril, que dá 18 mais 16, fica 34 centímetros de altura do nosso molde, tá? Aí eu vou aqui mostrar direitinho para vocês como é que a gente vai fazer a nossa confecção. Então, aqui agora a gente vai estar traçando o nosso molde, tá? Eu dei uma encurtada aqui no meu papel para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar. A primeira coisa que a gente vai fazer é delimitar aqui a nossa margem aqui do nosso papel, tá? O que eu vou fazer? Eu vou delimitar aqui nessa partezinha aqui, 1 centímetro mais ou menos, tá? Deixa eu só esquadrar aqui a minha folha. Eu quero acertar o meu papel. Se você estiver utilizando retalho de papel, vocês façam isso para poder acertar o papel de vocês, tá? Eu vou acertar o meu aqui. Vou deixar uma medida de mais ou menos 1 centímetro aqui assim. E vou acertar meu papel todo, tá? Pronto. Acertei aqui a lateral do meu papel. Agora a gente vai fechar o nosso retângulo. Como que a gente vai fazer? A gente vai descobrir a partir daqui a nossa altura, tá? A altura do nosso retângulo inicial. Eu coloquei aqui no papelzinho o retângulo inicial. Para a gente descobrir essa altura, a gente vai somar a altura de cintura mais a altura de quadril. Cintura 18 mais 16, aqui para mim deu 34. Então, eu vou pegar aqui a minha fita métrica, vou colocar aqui bem certinho na parte de cima e vou achar 34 centímetros aqui. Pronto. Marquei aqui com uma bolinha que eu acho que dá para enxergar, tá? E aqui na parte de cima, eu não delimitei ainda, porque eu quero achar a minha medida, tá? Para a gente fechar o retângulo, a gente vai precisar da circunferência do nosso busto tórax, tá? O meu aqui 46 dividido por 4 deu 11,5, mais 1,5 de folga de vestibilidade deu 13 centímetros. Então, aqui eu vou colocar 13 centímetros, bem direitinho. Vou marcar aqui com uma bolinhazinha. E com a minha régua, eu estou utilizando a medida aqui, olha, da minha tábua de corte, porque cada quadradinho desse aqui equivale a 1 centímetro. Então, eu estou esquadrando aqui bem direitinho aqui desse lado e desse outro ladinho aqui. Deixa eu chegar para baixo. Ficou bem direitinho. E eu vou esquadrar aqui assim. Pronto. Acertei aqui a minha medida, tá? Deixa eu acertar esse negócio aqui que ficou baixo, para não ficar torto o meu molde. E agora a gente vai para tirar a medida de altura aqui. Foi 34 centímetros. Como eu já marquei aqui, daqui eu faço a mesma coisa. Acho os meus 34 centímetros. E aí eu vou fechar o meu retângulo. Como a minha régua aqui ficou pequena, eu vou trocar para essa daqui, que eu já faço modelagem com ela. Ela tem 50 centímetros e é excepcional, vou te contar. Pronto, fechei aqui o meu retângulo e agora a gente vai delimitar as nossas alturas, tá? A primeira altura que a gente vai achar, deixa eu tirar aqui, é a nossa altura de cava, tá? A minha altura de cava aqui é 11 centímetros. Então, daqui da base de cima, a gente desce os nossos 11 centímetros. E aqui também é a nossa altura de cava.
E do mesma altura aqui, a gente vai delimitar a nossa altura de cintura, que é a altura do corpo, a altura de frente, tá? Aqui no meu é 18 centímetros. Vou marcar os meus 18 centímetros aqui. E aqui também. E vou fechar as minhas alturas com a minha régua. Pronto. Aqui a altura de cintura e aqui a minha altura de cava. E aqui a altura do quadril. Aqui é uma modelagem base, tá, gente? Pode ser que fique longa. Aqui é para quem quer fazer uma blusa, talvez de malha, uma blusa mais longuinha. Mas a partir dessa medida de cintura, você pode delimitar onde você quer. Se você quer um meio corpo para fazer o vestido, você sobe, né? Aqui é a altura da cavinha, que a gente ainda vai fazer aqui viradinho. Você pode deixar nessa medida aqui, até a altura de cintura, e a partir daqui faz a saia do vestido. Ou então você quer uma pala menor, sobe um pouquinho, aí a partir daqui do meio, talvez, você desce a sua saia, ou então você faz uma pala maior, entendeu? Fica ao critério. Por isso que a gente chama de modelagem básica. Aí você vai escolher na sua cliente, você pergunta para a mamãe da criança, qual a altura que você quer da pala, onde que você quer a medida. Você vai delimitar primeiro no seu molde a altura da cintura na sua criança, tá? E depois você faz as alterações. Primeiro você faz o molde base, todo completo, depois você faz as suas alterações para o tipo de roupa que você quer para a sua criança, tá? Depois de delimitar aqui a minha altura de quadril, cintura e de cava, a gente vai trabalhar agora aqui na parte do degolo, que é por onde a gente passa a cabecinha da criança, tá? Para o tamanho 6 meses que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou utilizar o degolo da frente, porque essa aqui é a parte da frente da nossa roupinha. Então, é 3,5. 3,5 a gente delimita para cá e desce, tá? É a nossa descida de 3,5 para a parte da frente e mais o recuo também, que é 3,5. Então, tá aqui, eu vou marcar os meus 3,5. Deixa eu só colocar aqui. Se você achar que está muito apertado, você pode depois mudar a sua parte do pescocinho, tá? Aqui também vou colocar 3,5. E a gente vai juntar essa partezinha aqui com essa reguinha aqui, ó. Que é uma régua própria para modelagem. E aí você pega aqui assim, deixa eu descer um pouquinho o meu papel. E você vai ligar esses dois pontozinhos aqui com a régua. Tá vendo? Ó, deixa eu acertar aqui. Se você quiser abrir mais, depois você pode abrir, fica tudo ao seu critério, tá? Quiser fazer aqui a parte da cava, você quiser fazer uma gola V, você pode descer alguns poucos centímetros aqui e aí faz uma golinha V. É tudo ao seu critério, tá? Depois da gente fazer a nossa margem de degolo, a gente vai delimitar aqui o nosso ombro total, que é essa medida de 6,5 para o tamanho 6 meses, tá? Como que a gente tira essa medida? Lá no nosso molde, na nossa tabela de medidas, que eu vou deixar descrita aqui, linkada aqui na descrição do vídeo, você vai pegar da parte do seu pescocinho, no final do pescoço aqui, ó, da criança, você vai colocar a fita métrica e vai com a fita métrica até aquele ossinho que faz a junção do tronco ao braço, tá? O bracinho vai estar descendo aqui, nesse ossinho aqui você faz a sua medida. Como eu estou utilizando a medida padrão da tabela, então vou utilizar aqui 6,5. Aqui. Pronto, aqui. Já fiz a minha marcação. Não sei se vai dar para ver aí direitinho. E para descida de ombro, eu até acrescentei aqui que não estava. Para esse tamanho é 1 centímetro, tá? Então, a partir do nosso pontinho que a gente fez aqui, eu vou colocar aqui a minha fita métrica e aí vou descer os meus 1 centímetro. E aqui eu vou fazer a ligação dos pontos.
Ó, daqui de cima até aqui assim, a gente liga esse pontinho. E aí, com essa régua aqui, se você tiver uma menorzinha, para fazer modelagem base infantil, é até melhor. Com essa ou com essa daqui. Ela é bem menorzinha, ela vai me ajudar muito. Então, você vai colocar aqui, ó, tá vendo que tá batendo bem certinho aqui na nossa medida? E aqui tá certinho aqui na frente. Aí você desce até aqui embaixo. Tá vendo? Aqui a gente já temos a nossa cavinha quase pronta. O que que a gente vai fazer? A gente vai medir essa partezinha aqui. Aqui o meu deu uns 9,6, 9,7 mais ou menos. Eu vou tirar a metade dessa medida. Vou dobrar aqui a minha fita métrica, como que deu um cálculo bem quebradinho. Então, eu dobrei aqui a minha fita métrica ao meio e aqui fiz a minha medida certinho. Para a gente fazer essa parte aqui da frente, a gente vem aqui e recua 1 centímetro. Para a gente fazer o recuo da nossa cava. Já essa partezinha de baixo aqui que sobrou, a gente tira aqui na fita métrica, bem direitinho. Deu 4,5, eu vou dividir também ao meio, na metade. E vou fazer um micro pontinho aqui assim. Por quê? Porque quando a gente for fazer a nossa volta aqui da cava, a linha tem que passar certinho aqui nesse pontinho. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Depois de fazer tudo isso daqui, antes da gente fazer a curva, a gente vai delimitar aqui as nossas circunferências. Aqui é a cava, tá? Então fica aqui no busto mesmo. Eu vou delimitar aqui a cintura, tá? A circunferência da minha cintura. Quanto que é? A minha cintura para o tamanho 6 meses é 43, dividido por 4 dá 10,75, eu arredondei para 11 e adicionei os meus 1,5 de margem de vestibilidade, que deu 12,5 centímetros, tá? Então, eu vou aqui e vou colocar a minha margenzinha da cintura. E foi basicamente um recuo daqui da medida do meu quadril e do meu tórax, meio centímetro. E aí, eu vou fechar aqui assim. E aqui assim, eu vou igualar na parte de cima. Na parte de baixo, perdão. Para essa parte aqui não ficar muito emburacada aqui assim, você faz um arredondamentozinho aqui básico. Vai acertando, se você tiver uma réguazinha, você vai acertando, e essa parte aqui a gente desconsidera, tá? Então, a nossa cintura é aqui. Aqui tá a nossa medidazinha do nosso busto, né? Nosso tórax. Então, agora a gente vai virar a ponta redonda para fora do nosso molde. E aí a gente vai unir os nossos pontinhos. Vai unir aqui, tem que chegar a nossa régua aqui. Essa parte tem que passar aqui. Então, você vai adequando aqui a sua régua. Ó, passou aqui, passou no pontinho, passou nesse pontinho aqui, mas acabou que nesse aqui não. Então, você faz, como essa régua minha aqui não é específica para criança, então o que você faz? Como não passou lá, você vem até aqui assim, passa nesses pontos, chegou aqui no meio, você já muda a sua régua, vira a sua régua bem direitinho, e aí você vai conseguir fazer a junção até lá. E ó, ficou direitinho, tá vendo? Se a sua régua não fizer toda a função que ela deve fazer, tá? Então, essa parte que a gente desconsidera, tá aqui a nossa cava, tá aqui o nosso degolo, tá aqui, ó, a parte do ombrinho, tá? Bem direitinho. Essa parte aqui você pode fazer, depois que você terminar toda essa modelagem aqui, tá muito apertado aqui, eu quero abrir. Então, você pega, abre, por exemplo, você quer abrir, eu quero tirar mais uns 2 centímetros aqui, quero deixar uma cava mais abertinha.
Então, você pega daqui, continua o recuo aqui. Se você quiser descer ele para fazer uma cava mais triangular, né? Você pode, se não, você simplesmente, deixa eu descer no papel, pega e une, tá vendo que o meu pontinho tá aqui? Une aqui assim com a sua reguinha. Aí você vai ter uma cava mais aberta, ou você pode fazer ela gola V, entendeu? Você quer descer? Ah, eu quero descer, como eu fechei ali 2 centímetros, eu vou botar aqui 1 centímetro aqui, para não ficar muito cavado na minha criança. E aí eu pego daqui, daquele pontinho de 2 centímetros, você pode fazer assim um Vzinho, tá? Você pode ter a cava V, o céu é o limite, tá, gente? Aí você faz primeiro aqui a sua modelagem base com a medida da sua criança, tá? E depois você vai vendo o que a mãe quer, o que a criança quer, ou então se você estivesse fazendo para adulto, o que a pessoa quer, entendeu? Fazendo para uma criança mais velha, você vai medindo tudinho certinho. Como eu já disse no início, a tabela de medidas é algo padrão, tá? E como as crianças de hoje em dia estão um pouquinho mais diferentes do que de antigamente, então é sempre bom você ter a sua tabela padrão, mas aí você pede para a mamãe e para o papai trazer a criança até o seu ateliê, até o seu espaço de trabalho, e aí você lá vai tirar as medidas da criança e vai ver qual é o tamanho correspondente para aquela criança, tá? Não faz padrão assim, a criança tem 2 anos, vou fazer 2 anos para ela. Talvez uma criança de 2 anos não vista 2 anos, vista 4, vista 6, ou até vista 1 ano, entendeu? Então, é sempre imprescindível tirar a medida da sua criança antes de fazer toda essa aqui. Para molde base de blusa, é essas medidas aqui, tá? Agora, a gente vai traçar a parte das costas. Para a parte das costas, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu já deixei adiantado aqui, delimitei o meu retângulo inicial e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu vou estipular a minha altura de cintura e a minha altura de cava. A cava é 11 centímetros e a minha cintura são 18 centímetros a partir da medida lá de cima, tá, gente? Então, eu vou marcar aqui já direto no meu molde. 11 e 18. E aí, eu vou fechar aqui com a minha régua. É basicamente quase que a mesma coisa, tá? As costas e a frente. Aqui, agora, aqui é a minha cintura, aqui é a minha cava, a gente vai fazer a parte do degolo das costas, que é a descida das costas. O que a gente vai fazer? Para o nosso recuo aqui da parte do ombro, a gente usa aqueles mesmos 3,5 centímetros. Sei, acho que eu clareei muito aqui a imagem. Degolo da frente e costas. Aquele recuo é 3,5, tá? E a descida aqui, dado o degolo das costas, é 1,5, tá? Por isso a diferença. Então, aqui, 3,5 centímetros para o recuo e 1,5 centímetro para a descida. E aí, novamente, a gente pega aquela nossa linda e maravilhosa régua de cava e a gente une aqui os pontinhos. Mesma coisa, se você achar que ficou muito cavadinho, ficou muito pequenininho, você pode fazer a sua alteração depois que você finalizar toda a sua modelagem, tá? A mesma coisa aqui, o ombro total, que é a gente mede ali do finalzinho do pescoço até o ossinho do nosso braço, da junção do nosso tronco com o braço, tá? É 6,5. Deixei aqui 6,5 certinho. E aí, com aquela minha régua transparente, essa aqui, ó, ela vai me ajudar a delimitar certinho aqui a minha linha de cava. Até ali, desceu aqui, tá?
Para a parte das costas, eu gosto de subir aqui, na parte aqui do recuo, eu até errei em fazer isso aqui antes, tá? Na modelagem de adulto, tá? Eu gosto por exemplo, eu vou descer 1 centímetro aqui, eu gosto de subir 1 centímetro aqui, que aí aqui vai ficar bem melhorzinho. Eu vou mostrar para vocês. Eu gosto que o ombro das costas seja maior do que o da frente. Já é como eu aprendi, tá? Então aqui, ó, na parte do meu pescocinho aqui, ó, próximo aqui ao meu degolo, eu subi 1 centímetro, porque é um tamanho pequeno, infantil. E aqui eu desço 1 centímetro. Como a criança é muito pequenininha, eu não preciso exatamente subir 1 centímetro. Eu posso subir meio centímetro aqui em cima, só para fazer aquela caídazinha aqui. Aí aqui a gente sobe, né? E daqui do pontinho de cima dos meio centímetro, a gente faz a nossa descida aqui. Então, aqui. Ó, e aí sobe aqui em cima. Se você quiser, pode acertar aqui, ó, o seu degolo, o pescocinho da sua peça. Continua aqui assim. Iguala lá em cima. Acertar aqui. E aí você acerta aqui, tá? Então, a medidinha do degolo das costas. Aqui é costas, tá? E aqui a mesma coisa. A gente vai botar a nossa fita métrica aqui, até aqui assim, deixa eu botar ao contrário. Assim, dá uns 10,7 mais ou menos. Pra eu não ter trabalho de ficar somando, diminuindo, eu boto aqui, ó. Viro aqui a minha fita métrica e amasso ela bem direitinho. E aqui vai dar certinho a minha medida da metade, tá? A mesma coisa eu vou fazer é a partir dessa medida aqui até a linha de cava, eu vou descer a metade. Assim, e marco só um pontinhozinho, tá? Dessa medida aqui do meio, como é a parte das costas, a gente vai estar entrando apenas meio centímetro, tá? Porque a parte das costas é um pouquinho mais maior. Essa partezinha aqui, essa viradazinha aqui é um pouquinho maior. Então, a partir dessa medida, a gente vai usar aqui a nossa réguinha. Maravilhosa régua. Vejam que com essa medida, a minha régua, ela se adapta melhor. Tá vendo? Daqui, passa aqui e passa lá. Como eu tô usando piloto, eu gosto de deixar uma folguinha. Aí, ó. O piloto é a ponta grossa. E eu acerto aqui depois. Então, aqui a parte das minhas costas, a cabeça da frente, tá assim. E aí, a gente vai tirar os nossos meio centímetros daqui, porque a nossa medida aqui da nossa cintura é 12,5 já com a margem de vestibilidade. Tá um pouquinho claro o vídeo aí. Aí a gente coloca aqui os 12,5. E daqui a gente faz o nosso recuo da nossa cintura. Até a parte do comprimento aqui. Mesmo que você vá fazer uma blusa mais curtinha, você tem que fazer, é uma regra, tá? Você tem que fazer até a medida do seu quadril, para que a gente consiga fazer esse recuozinho aqui, tá? Nunca, eu quero fazer só até a cintura, então eu não vou tirar a medida do quadril, não. Sempre trace até a medida do quadril para que você faça as medidas corretamente. Aí depois que você fizer toda a sua modelagem base, aí você faz as alterações. Ali a mesma coisa. Se na frente eu recuei 2 centímetros, atrás também obrigatoriamente eu vou recuar 2 centímetros. Aqui atrás você não precisa fazer
é uma gola V, tá? Aí você só junta aqui o 1 centímetro, né? De descida, 1,5 centímetros. E aí você faz a sua golinha aqui assim. Aí você vai ficar com essa parte do ombro aqui, os dois do mesmo tamanho. Aí essa parte que você despreza, tá? Deixa até aqui assim e vai ficar perfeita a sua modelagem, tá bom? Deixa eu pegar a parte aqui da frente. Vamos considerar essa parte aqui assim. E assim, ó, vou deixar aqui, ó, bem direitinho, deixar de lado mesmo. Se caso você quiser tirar um printzinho depois, você pode tirar um printzinho para você ver direitinho aqui. E esse foi o vídeo de hoje, tá? Modelagem base de blusa infantil, tá? Tô fazendo no tamanho 6 meses aqui. Vou escrever, né? Nos dois. Aqui a parte da frente, fiz as alterações aqui, caso você queira fazer uma gola V ou uma golinha redondinha um pouquinho mais aberta. E depois que a gente for cortar, vai dar a mesma medida certinho. Vou cortar a minha aqui para vocês verem como dá certinho, tá? Aqui a parte da frente e a parte das costas, eu não vou mexer nessa parte não, vou deixar ele na medida padrão, tá? Eu só desenhei para vocês verem direitinho. E aí eu vou recortar o meu aqui direitinho, para mostrar para vocês. Pronto, aqui ó, tá cortadinho. Se a gente for igualar aqui o nosso molde aqui no ombro, ó, perceba que tá a mesma medida, tá vendo? A mesma medida aqui. Você não pode errar essa partezinha aqui, tem que fazer tudo bem certinho, tá? Até mesmo a alteração aqui do molde tem que estar tudo muito bem certinho, tá? As linhas tem que estar se casando, tudo direitinho, tá vendo? A gente igualando aqui a nossa peça, deixa eu igualar ela aqui na altura. Perceba, tá vendo, ó? E a altura das costas é sempre um pouquinho maior. Eu gosto de deixar assim, tá? A altura, olha aqui a minha cavinha, meu degulo aqui das costas é mais alto, tá vendo? É sempre assim. Então, esse é o vídeo de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Ative o sininho para não perder nenhuma novidade que aparecer aqui no nosso canal do Ateliê Car Baby. E comenta aí o que vocês acharam, alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, não se esqueça, me ajude no crescimento aqui no canal. E conforme vocês forem curtindo, comentando, compartilhando, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele vai recomendando para mais pessoas. E aí a nossa comunidade vai crescendo, tá? Não se esqueçam de ativar o sininho aí, tá? Para receber as notificações, tá? E é isso. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!